Vamos começar com informação ao vivo lá da redação da TV Pai Eterno. O Fernando Brandão já está posicionado, pronto para falar comigo. Quero saber o que você destaca. Fernando, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente, nos acompanhando aqui no Brasil hoje. Trago números preocupantes de uma pesquisa internacional sobre o desempenho dos alunos em matemática. Esse estudo foi feito com 64 países e o Brasil, infelizmente, não está bem nesse levantamento internacional. O Brasil tem uma média aí de 400 pontos, sendo que os países mais desenvolvidos ficaram com a média superior a 500 pontos. Esse estudo avaliou o desempenho dos alunos brasileiros em matemática, dos alunos do ensino fundamental, ensino básico, crianças de cerca de 9 anos de idade. E a pesquisa mostrou que esses alunos têm dificuldades com operações simples de matemática, como, por exemplo, tabuada e também fazer operações com números de 3 algarismos, por exemplo, 100 mais 150, 200 mais 320. Então, a pesquisa mostrou que esses alunos têm dificuldades em relação a isso, operações muito básicas em matemática. Esse estudo é feito desde 1995, mas o Brasil participa neste momento pela primeira vez. O resultado brasileiro só foi melhor do que o de 3 países, Marrocos, Kuwait, e também a gente teve um desempenho um pouco melhor do que a África do Sul. Segundo especialistas, o desempenho brasileiro em matemática, o péssimo desempenho brasileiro em matemática, infelizmente, se deve ao fato de que o brasileiro não tem muita facilidade com cálculos, não tem muito, vamos dizer assim, familiaridade com cálculos durante o dia, como, por exemplo, tem com a língua portuguesa. Porque a língua portuguesa, o aluno às vezes não estuda tanto assim, mas ele sempre está envolvido com leituras, com mensagens de aplicativos, WhatsApp, mas na matemática não é tão presente assim no dia a dia dos alunos. Só que o estudo também aponta um dado um pouquinho melhor. Olha só, o Brasil tem um desempenho um pouco melhor em disciplinas como ciências. Aí o desempenho do Brasil melhora um pouco. Mas em matemática, infelizmente, o nosso país ainda derrapa bastante. Nos alunos do ensino fundamental, já no final do ensino fundamental, no 8º ano, o Brasil melhora também. Ele já passa aí dos 420 pontos. É claro que são números alarmantes e que mostram que o Brasil precisa evoluir bastante na situação do ensino básico aqui do nosso país. Os dados da pesquisa internacional, eles mostram uma disparidade muito grande, uma desigualdade muito grande. Por quê? Porque esses dados são muito superiores às melhores pesquisas de avaliação que a gente tem aqui no Brasil. E especialistas apontam que esse baixo desempenho do Brasil em disciplinas básicas como matemática e ciências, por exemplo, se devem ao fato de nós não termos aqui no nosso país uma cultura de investir em educação básica, e não somente na questão da qualidade do ensino, mas também na carreira de professor, e principalmente professor de matemática, onde tem uma procura bastante baixa, infelizmente, nas disciplinas de matemática aqui no Brasil. O estudo aponta, então, Wilker, que a gente tem um longo caminho pela frente para mudar essa realidade e que os nossos alunos precisam, sim, ter esse apoio, também os professores, logicamente, ter esse apoio para que essas disciplinas tão básicas na nossa vida possam realmente aí a gente ter uma melhor situação, um melhor desempenho, viu? Falta muito empenho, muito trabalho, né, Fernando? Tem que haver investimentos. Você falou aí sobre a questão da formação dos professores, né? A falta de remuneração mesmo desses profissionais, a valorização que ainda não existe aqui no nosso país, certamente é responsável por grande parte desse diagnóstico ruim que a gente acabou de mostrar aqui. Com certeza. Isso precisa passar pela qualificação e a qualificação passa pela valorização. Se o professor não tiver a qualificação adequada, lá no ensino básico, ele não vai conseguir trazer para a realidade a importância do conhecimento e do ensino da matemática para esses alunos. E aí, causa desinteresse neles. Afinal, o aluno termina ali muitas vezes, até o ensino médio, né? Nem falando só da educação básica não, mas termina o ensino médio muitas vezes sem ter a menor noção do porquê estudou o que estudou. Exatamente. Então, certamente, esse desinteresse ajuda a gente a ter resultados como esse daí que essa pesquisa nos trouxe. É verdade. Obrigado, viu? Um abraço. Para você também. Até daqui a pouco. Até mais.